E aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal da Bolívia que me emociona. Tem um cara aqui no fundo fazendo serviço, mas beleza. Bora lá. E hoje eu esqueci de pegar o meu caderninho, que tá com umas anotações de um tema maravilhoso pra gente comentar. Bem como vocês sabem, a gente tá com uma semana de pausa em relação aos jogos. E com isso eu aproveitei pra gente falar de alguns outros temas assim, que seriam importantes ou interessantes de falar, mas eu não estava tendo tempo com o tanto de jogo que estava acontecendo, jogo de 3 em 3 dias, e agora com essa pausa, e é o que tudo indica que o Sampaio só joga na quarta-feira que vem, eu vou poder falar, eu vou poder conversar com vocês, passar minha opinião sobre a base do Sampaio Corrêa. Beleza? Antes de começar, tem uma história toda relacionada ao Sampaio, tá disputando o Sub-20, inclusive eu esqueci anotando na minha, acabei de esquecer de anotar no meu caderno para fazer o roteiro, que também tem a questão de Sampaio não vai participar do Maranhense Sub-20, certo? Então, já tem algumas questões que a gente vai colocar. Mas beleza? Então é isso, vamos inicialmente para a introdução. Primeiro, para a gente falar um pouco sobre base, a gente precisa entender da importância de uma categoria de base para um clube de futebol. Além daquela óbvia, revelar jogadores, de produzir jogadores para a equipe, ela também tem uma questão hoje mais financeira, como também hoje uma questão cultural, uma questão mesmo de criação, de ligação com o clube, certo? Então bora lá. A produção de jogadores, a base lá começa normalmente entre 9 a 13 anos, certo? Aí tem aquelas categorias, às vezes tem até mais antes, tem até um pouco antes, né? Até de sub-7. Mas bora lá. Tem o sub-9, sub-13, sub-15, sub-17 e o sub-20. Beleza? Essas são as categorias de base. Então são essas as bases. Então tem todo um trabalho de trazer profissionais tanto para encontrar esses jogadores, profissionais para cuidar dessas bases, profissionais até mesmo para cuidar da transição. Então esse é o ponto. A partir desse momento você faz a identificação e vai construindo ele dentro da sua base até chegar à equipe principal, certo? E dentro desse trabalho você se move e faz um investimento. Investimento muito caro? Nem tanto, mas você faz um investimento que acaba sendo fazendo parte um pouco dos gastos do clube e às vezes alguns clubes não querem pagar esse gasto. O exemplo é o próprio Sampaio Corrêa, correto? Aí tem a questão da produção de jogadores que você consegue encontrar jogadores que precisam ser lapidados. Porém, o custo de contratação tende a ser um pouco menor do que você teria com jogadores já formados, já preparados. E fora que muitas das vezes você pode encontrar jogadores que têm são muito promissores, têm potencial e que podem ajudar o clube. Aí a gente pega muito o exemplo do Sampaio, que tem uma base, teve uma base lá e revelou alguns jogadores, mas principalmente esse ano o Adriano, que está sendo do destaque, veio da base do Sampaio. Então foi um jogador que foi formado na base, um jogador que tinha um potencial e está demonstrando esse potencial dentro do clube, já jogando como titular. Então, essa seria também a importância da base dentro do clube. Né? Criar jogadores, fomentar jogadores, trazer de forma mais barata, gastar menos investimento, investir menos que contratações e ter esse retorno com jogadores baratos que podem ser lapidados. E entra na questão financeira. Muitos clubes de futebol, e eu vou dar o exemplo do IAP, que recentemente teve a saída do Esquerdinha, que estava jogando, jogou a Copa São Paulo Júnior, se destacou, veio para o IAP, jogou na equipe do IAP pelo Campeonato Maranhense a ponto de ajudar o IAP a se recuperar e hoje está brigando pela classificação para a segunda fase e também, né, vale citar, acabou sendo vendido para o Grêmio. Não me lembro muito perfeitamente se ele vai para o time principal, provavelmente sub-20, mas vai para a categoria de base do Grêmio. O IAP tem uma grana em relação a isso, porque o IAP, além de ganhar com a questão financeira de vender um jogador para a equipe do Grêmio, ela também ganha com o mecanismo de solidariedade e de clube formador que se tem na FIFA. É importante citar que esse mecanismo ele existe a partir dos 12 anos de idade. O jogador com 12 anos de idade ele já começa a ter essa validade desse mecanismo e toda transferência que ele gerar, toda transferência que ele tiver, ele vai gerir uma grana, certo? Ele vai ter uma grana. E a partir desses 12 anos, ele já pode estar ligado ao clube formador e o clube formador já pode ganhar dinheiro com ele, com futuras transferências. Fora o mecanismo de solidariedade, onde a porcentagem da transferência feita por tal equipe vai vir para o clube.
em futuras transações, certo? Então vamos imaginar que o Sampaio tem o Adriano, né? O Adriano formado na base do Sampaio. Então o Sampaio tem 100% de direito sobre ele. Vende ele para um clube de Série B e fica vende 30 a 40% dos direitos, ou o Sampaio fica com 30 a 40% dos direitos numa transação de determinado valor e ele, né, se destaca e acaba indo para um clube de Série A, quem sabe indo para a Europa, para a Arábia e assim por diante. E o Sampaio sempre ganhando uma fatia de 30, 40, até 50%, até mais sobre esse jogador e é parte dessa grana vindo diretamente para o clube. Isso se não fizer uma venda direta, sabe? Vender para um clube de Série A diretamente ou para um clube de fora com uma grana muito grande e a partir disso o jogador se destacar ainda, né? E o Sampaio ganhar muito em cima disso. Beleza? Então esse seria o exemplo. Então, desde os 12 anos tem essa questão desse sistema de solidariedade do clube formador da FIFA, que o clube recebe dinheiro por formar jogadores, fora que aqui no Brasil, a partir dos 14 anos, você já consegue, parece, vender jogadores. Aqui no Brasil, com 14 anos, com a CBF, direitos trabalhistas, o jogador pode já assinar os contratos e aparecer no bid, esse tipo de coisa. Entretanto, para a FIFA é a partir dos 12. Então, eu já expliquei essa primeira parte, que financeiramente seria excelente para o clube formador. Seria excelente o clube formar jogadores, conseguir vender jogadores e conseguir uma grana quando ele fosse revendido. O que isso faz com que o clube recebesse um dinheiro muito importante para conseguir investir financeiramente em melhorias do clube, em melhorias de estrutura, em melhoria do grupo de profissionais, de contratar melhores profissionais para trabalhar e começar a fazer essa renda de grana, esse capital de giro, esse lucro acontecer para o clube, certo? E dentro de um contexto de futebol maranhense onde você não tem nada, isso seria essencial, mas eu vou abordar um pouquinho mais para frente, beleza? Então isso seria a ideia da base da questão do lucro, certo? Que o jogador ele pode render muito e isso dá um retorno financeiro muito grande para você conseguir investir no clube, além de conseguir chamar a atenção de outros moleques, porque se você consegue mandar um moleque para fora e ele render muito, indica que sua base trabalha bem e muita gente vai querer jogar na sua base e a possibilidade de ter mais jogadores desse nível e gerar mais lucro para o clube aumenta. E aí o que é a questão? Como o Sampaio ele tem usado a base do Sampaio, ela infelizmente tem sido usada muito, não como questões de formar jogadores, mas como uma questão de terceiros para conseguir, como se fala, talvez uma grana, sabe? Conseguir investimento por terceiros e essa grana vem por clube para dentro do caixa do clube. O Sampaio não tem usado muito nesse intuito, infelizmente. Não tem usado muito nesse intuito. E isso acaba barrando bastante, porque o Sampaio não consegue fazer um planejamento. A base ela vai sendo picotada. Ela reiniciou ali em 2012, 2013, ou melhor, 2014, de 14 até 15, 16 e 17 se tinha um clube de base, se tinha uma base do Sampaio. Depois ela desativa, volta ali 20, 21, 22, por causa da Série B, que era obrigatório, aí o Sampaio cai para C e desativa de novo, certo? Então não é um trabalho continuado, não é um trabalho que, como se fala, não é um trabalho que vai dando continuidade e que consegue, com essa continuidade, com planejamento, gerar frutos. O Sampaio perde numa outra coisa, o Sampaio perde em relação à culturalidade. Um dos pontos que meu irmão colocou que eu achei muito interessante foi que muitos dos jogadores que vêm para o Sampaio Correia não sabem o que é o Sampaio Correia, não entende a importância, não entende o tamanho que um moleque que cresce aqui no Sampaio, de um moleque que cresce no Maranhão, sabe. Mesmo que torça para outro time, mesmo que não acompanhe, ele sabe que é o Sampaio Correia, ele sabe o tamanho do Sampaio Correia, ele sabe a importância, ele sabe os títulos, sabe o peso que a camisa tem. O que esses jogadores de fora não se importam. Sim, a maioria nem se importa, a maioria tá assim, ó. Ao ponto de, quando tu escuta esses caras vindo, ai, meu é vontade de jogar nesse grande clube. Qual é o nome do clube? Qual é o nome do clube? Sampaio, né? O Sampaio, o grande clube Sampaio, esse time grande. Eles não conhecem. Mas o Adriano, por exemplo, que eu gosto de pegar o exemplo dele, o Dimas também, são jogadores que foram criados, são jogadores que viveram no futebol maranhense e entendem o tamanho do Sampaio Corrêa. Beleza? Entende o que era o clube. Então eles vão ter essa questão de culturalidade e isso consegue formar não só jogadores que entendem o tamanho do clube e vão respeitar a camisa, como também forma torcedores, forma fidelidade, entende? Porque se esse jogador
não rende, não rende, ele vira um torcedor do Sampaio, porque ele vai agradecer pelo tempo que passou ali. Os familiares também começam a torcer. As pessoas em volta começam a abraçar o clube e isso, querendo ou não, aumenta aqueles que acompanham. E isso pode dar, cristalizar uma torcida que normalmente o Sampaio não acompanha. Eu vou te dar um exemplo do IAP de novo, em uma live que eu estava fazendo com que estava presente o dono da passada, que ele é do marketing do IAP, e ele fala isso. Muitos dos nossos torcedores são familiares, são amigos, são colegas dos jogadores que jogam aqui na equipe. E isso muitas vezes o Sampaio não tem. E que poderia ser muito interessante, porque tem esse moleque ali que ele, né, tá jogando, o familiar começa a acompanhar, mas ele sai, mas ainda mantém esse time mantém esse time no coração e vira torcedor. Aí isso leva para a família, se constrói. É uma coisa pequena, mas que pode aumentar futuramente, entendeu? E é muito isso a base. A base é um trabalho a longo prazo. Dito tudo isso sobre essas questões financeiras, culturais e estruturais que pode influenciar a categoria de base no clube, a gente vai para o acordo que foi feito com a Prefeitura de Rosário, beleza? O que, que teve em relação a isso? No meio dessa história toda, teve uma entrevista do Carlos Afonso, que é um jornalista muito conhecido, muito renomado aqui no futebol e no jornalismo maranhense, entrevistando o vice-presidente Pérez Paz, que também cuida do jurídico do Sampaio, correto? Aí vamos para uma questão básica. Primeiro, sobre essa entrevista, se você não assistiu, você pode procurar aí, Bacurau Sofrido, o nome do programa, Bacurau Sofrido, que você vai achar, foi há 2 semanas atrás, de hoje que eu estou gravando o vídeo, essa entrevista que ele fez falando sobre esse acordo entre a Prefeitura de Rosário e o Sampaio Correia. Primeiro ponto, que ia até comentar, cara, foi triste aquilo do programa. Beleza, a galera gosta da confusão, gosta da loucura, gosta da palhaçada, tudo bem. Mas um jornalista que se preze, e estou falando eu, não, como um torcedor, como uma pessoa que se vê de fora e que tecnicamente, né, vamos dizer assim, trabalha como comunicador também agora, certo? Tanto para vocês como no papo de gestão. Um jornalista não pode cortar o microfone do entrevistado quando ele está respondendo, e mais ainda ficar interrompendo e não deixar a pessoa responder, certo? Foi um posicionamento um pouco feio, vamos dizer assim, por parte da pessoa, e eu discordei totalmente e achei ridículo, foi ridículo. A real é que foi ridículo isso, sabe? Então, não é uma coisa que deve acontecer. Você faz uma entrevista, você pergunta e você deixa que responda, entendeu? Aí, se você não concorda, você faz uma réplica, até uma tréplica, certo? Mas você não faz esse tipo de coisa. Se tem que se dar o direito do entrevistado de responder as perguntas. E você tem que se preparar para perguntar e fazer perguntas que realmente aperte a pessoa, entendeu? Que deixe a pessoa deslocada. Você tem que deslocar a pessoa, você tem que tirar ela do conforto nas perguntas, não interrompendo, não passando por cima, não deixando a pessoa falar e mais além de tudo cortando o microfone. Então é ridículo. Foi ridículo. Que dali foi uma papagaiada, que dali foi uma palhaçada e acabou sendo feio, porque isso acaba querendo ou não razão. Porque se você quer colocar o entrevistado como errado, como acho que foi muito da intenção do Carlos Afonso, e com certos pontos ele tinha razão naquilo que ele queria defender, mas defendeu muito errado, você dá razão ao entrevistado. E foi o que aconteceu. Então, minha opinião é essa sobre o que foi. Para vocês não falarem, você concordou, você acha certo o que ele fez. Eu não acho certo, não, eu não concordo, e eu não faria isso, e Deus me livre fazer, sabe? Que isso vai ser contra muito o que eu acho. E eu vou estar me contradizendo, inclusive, agora. Mas assim, foi ridículo. Eu discordo totalmente da forma como foi encaminhada, como foi levada a entrevista. Mas ele deixou pontos interessantes. Primeiro, essa parceria é muito prejudicial à cidade de Rosário e favorável ao Sampaio. Pela parte do torcedor do Sampaio, eu fico muito feliz. Entendeu? Deveria ficar muito feliz, melhor dizendo, que é o Sampaio que está sendo favorecido e que se lasca os outros. Deveria ser assim. Mas há um ponto de que isso não é bom dentro de uma visão a longo prazo, de uma visão de marketing, de uma visão de influência, de acordos futuros que você pode fazer, de parcerias. Porque se você faz uma parceria muito mal executada, outras empresas não vão gostar ou não vão ficar muito afim de fazer essa parceria, porque não vão ver retorno para elas. A prefeitura pode achar isso, mas outras prefeituras não podem concordar. E ela até coloca que as prefeituras ou as outras prefeituras, ou o governo do estado não quis fazer essa parceria.
porque não via viabilidade, dizendo ele que não via viabilidade e que não via futuro nisso, e a Rosário e diz que a prefeitura de Rosário pagou o pato. Se é isso, eu não sei dizer, porque eu não estou vendo como uma pessoa que mora em Rosário. Mas ao que tudo indica, muita gente acabou depois concordando com isso, certo? Pelo que aconteceu, mas era prejudicial, porque se diz que iam usar os jogadores da cidade de Rosário, que a base seria um dos jogadores de Rosário, mas ele coloca, e a gente sabe que isso ia acontecer, que iam pegar 2 ou 3 jogadores da base de Rosário para serem titulares e o resto seriam de jogadores contratados que poderiam ser usados na Série D, né? Isso é um ponto que pode realmente acontecer, pode ser um caminho, né, de contratar esses jogadores de forma mais barata para a Série D e depois subir eles para um plantel, para sub-20, depois subir eles para o plantel principal. É um caminho, né, que o Sampaio talvez utilize usando, e parece que tudo indica é isso. E fora que esses jogadores de Rosário não seriam utilizados, e isso seria, no fim, muito favorável ao Sampaio e prejudicial à própria cidade de Rosário. É, além de tudo isso, a falta de transparência, mas essa falta de transparência é tradicional por parte do Sampaio Correia, nos acordos que fazem, nas parcerias em que faz, nada é esclarecido. Nada é esclarecido. E isso a gente já sabe, isso a gente espera. E fora que, tipo assim, o Sampaio ele foi atrás do ouro e achou que se o Sampaio se coloca para jogar o sub-20, o Sampaio não tem base, não ia conseguir montar os jogadores e precisou que se não faz essa parceria, o Sampaio não ia jogar, ia ser mais vergonhoso ainda. Mesmo sabendo que essa base foi montada às conchas, como o Sampaio sempre faz, fazendo um monte de peneira, sem continuidade, que os jogadores tenham um pouco de, como eu posso falar, um pouco de entrosamento para poder jogar o campeonato e até ir bem. Então, joga as canchas os moleques para ver se tem uma oportunidade, aí joga um técnico aleatório, e ainda mais que a sub-20 foi usada para dar um emprego para o Arlindo Maracanã, porque o Arlindo Maracanã é demitido do Sampaio em um contrato de 1 ano. O contrato era de 1 ano e o Sampaio demitiu ele e tinha que pagar essa rescisão, sabe? Tinha que pagar essa rescisão, essa multa. E para não pagar essa multa, resolveu realocar. Que era mais fácil realocar, fazer um sub-20, realocar, ainda ganhar uma grana com isso, do que simplesmente pegar e pagar a rescisão dele, porque não tem dinheiro. E a gente sabe disso. E aí que é esse o grande pronto. O Sampaio não tem transparência para fazer isso. Nunca vai ter enquanto o Frota estiver lá. Tanto que foram fazer um orçamento, foram entregar o planejamento do orçamento financeiro de 2022, 2023, se eu não estiver enganado, com muita coisa faltando, com muita coisa, com muita brecha, com muita coisa em aberto, certo? Então são essas coisas. Então ele comenta muito, e eu concordo, dessa falta de transparência, dessa do Sampaio se aproveitar muito da cidade de Rosário para fazer esse acordo e ser benéfica só para o Sampaio, porque não vai ter um retorno para a cidade de Rosário, e acima de tudo que isso é algo temporário, que não vai continuar por muito tempo, porque o exemplo está aí, com o Sub-20, o Campeonato Maranhense Sub-20 foi lançado e o Sampaio não vai participar. Então, basicamente, essa parceria é só para o brasileiro, para quando acabar o brasileiro, a base vai ser desmontada novamente, certo? Chegamos à conclusão, como eu disse, uso temporário, né, da base, a base não se tem uma expectativa de uso do trabalho de base, talvez mude com o surgimento da escolinha de futebol, né, quem sabe. Mas a base mesmo, o Sampaio não quer utilizar, se nega a utilizar e ela mesmo não vê futuro, que a gente já viu que se prova o contrário. E eu sempre falo isso em lives e eu vou falar aqui para vocês. Carlos Vinícius da Pose, Thiago Mendes, Pablo e agora o Wesley, Galeano também, Galeno. O Galeno. São 5 jogadores que surgiram no Maranhão. Desses aí, nenhum, se vacilar mal, 1 ou 2, passaram pela base do Sampaio. Ou melhor, pela base de times maranhenses. São jogadores maranhenses e estão jogando em grandes equipes, se destacando. O Galeno e Pablo jogando até pela seleção. E o Wesley também. Sabe? São jogadores maranhenses jogando pela seleção, uma coisa que a gente não era nem acostumado a ver. Então, eu acho que tem futuro no futebol maranhense, tem muito jovem, tem muito moleque bom querendo oportunidade, e o Sampaio se nega porque, segundo alguns boatos, para Sérgio Frota, não tem jogador bom no Maranhão, sabe? Não tem jogador bom, maranhense não tem jogador bom no Maranhão. Maranhão, o moleque no Maranhão não sabe jogar bola. Essa é a opinião, e a diretoria não vai mudar isso tão cedo, e mais ainda perdendo todo aquele aspecto financeiro, aquele aspecto cultural, aquele de construir uma imagem com o clube e um aspecto estrutural do Sampaio, que se nega a fazer tudo isso. É triste,
É lamentável. Mas essa é a minha opinião, uma visão um pouco geral do que foi, do que é a base do Sampaio, essa parceria com a cidade de Rosário e também trazendo um pouco dessa polêmica que foi a entrevista mesmo que depois de 2 semanas. Então é isso. Eu até esqueci no meio da história de colocar os patrocinadores, mas ele vai vir agora, nesse exato momento. Só dando uma paradinha rápida aqui no vídeo para apresentar para vocês as nossas patrocinadoras, fazer aquele merchan, sabe? Primeiro, a loja MR Grifos, que agora a gente está com um cupom de 10% de desconto em todas as compras, o cupom BQMM1923. Então, vestuário masculino, uniformes de clubes internacionais como Real Madrid, Barcelona, Milan, nacionais como Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Sampaio Corrêa também. E até mesmo de seleções, tudo você encontra na loja MR Griffiths. E também, se você, quando estiver bem trajado, querer assistir um jogo, assistir uma série com a sua garota, ou seu garoto, ou mesmo acompanhar um filme, ou assistir algum canal que você não está podendo ter acesso, e com preço baixo e qualidade, a PVO é a solução para você. Um preço baixo, acessível e de ótima qualidade e 100% acessível por internet, sem necessidade de instalação de cabo e algo desse tipo. Então, loja MR Griffiths, nosso cupom BQM 1923, não esqueçam, e TVO para vocês poderem assistir até mesmo jogos do Sampaio às vezes à vontade. Vocês vão pegar o link aqui na descrição, que vai estar aqui na descrição do vídeo. As patrocinadoras e apoiadoras oficiais do nosso canal do BQME, agora pode assistir o vídeo. É isso. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Um abraço, curta, comenta e compartilha. É um vídeo mais de opinião, 20 minutos de vídeo já, então vai ser bastante tempo. E eu quero que vocês digam se concordam, se discordam. É isso, beleza? Então, um beijão. Falou!